Meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias e grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho. Então aproveite e assista ao final. Peça se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E também divulgar que nós estamos sendo transmitidos pelo canal Marketing através da Vivo 611 e Claro 692, toda segunda-feira, 21h30. E eu vou ler agora um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é advogado, formado pela Universidade Mackenzie e pós-graduado em Gestão Estratégica em Segurança Empresarial pela Faculdade AMB Morumbi. Foi delegado de polícia do Estado de São Paulo, fundador e diretor do Grupo Cadiz, envolvendo atividades de segurança patrimonial, eletrônica e serviços terceirizáveis. É o atual presidente da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços. Tenho a grande honra de receber aqui hoje João Batista Diniz. Muito obrigado. Obrigado a você, Luiz. Uma honra estar aqui com você, com o teu público. Obrigado aí pelo convite. E como Cadiz e como Sebrace, estou honrado de estar aqui com vocês. Eu que te agradeço porque eu sei da tua agenda, né, o tamanho que é a Sebrace, a dificuldade que é conseguir ter um pouquinho de tempo e você ter dado esse pouquinho de tempo para a gente aqui. Diniz, me conta o que é a Sebrace. Sebrace é a Central Brasileira do Setor de Serviços. É uma entidade civil sem fins lucrativos que nasceu no ano de 2005, né? 2004. O ano passado nós fizemos 20 anos, estamos com 21 anos. E voltada a atender institucionalmente o setor de serviços, que é o setor mais pujante da economia do país. Setor de serviços, se pegar serviços particulares e serviços públicos, significa 74% da economia do país. Como todo país em desenvolvimento civilizado, o Brasil segue essa regra. Todos os países em desenvolvimento e civilizados e de primeiro mundo têm o setor de serviços como locomotiva da economia. Então nós temos essa missão, né? E é uma missão legal porque ninguém se associa à Sebrace por imposição, é voluntário, é por vontade. E voluntariamente nós representamos 13 milhões de CLTs no país, isso dá 23% das CLTs assinadas, quase um quarto das CLTs assinadas no país, e 1.400.000 empresas, segundo pesquisa, segundo o CNAE, das empresas que fazem parte do guarda-chuva nosso. E por que a gente tem esse número tão grande? Porque boa parte da Sebrace é o setor de mão de obra intensiva, né? Começamos aí com aceio e conservação, mão de obra temporária, vigilância. Então são empresas que contratam muita gente no país. E vários outros segmentos também, Feninfra, que é instalações, também emprega muita gente. O Sescom, com base em São Paulo, também tem muito micro e pequena empresa que também faz parte do nosso guarda-chuva, refeições coletivas, factories, fundos de investimento. Então, nós temos muitas empresas, um rol grande do setor de serviços que nós temos a honra de representar. Principalmente institucionalmente, que o setor de serviços é o setor mais novo da economia em desenvolvimento, apesar de ser o mais pujante. Então, o setor de serviços começou a se desenvolver da década de 80 para cá. Então, tem uns 45 anos, mais ou menos, que gradativamente começou a crescer e chegou onde está. Então, enquanto você pega uma indústria que é desenvolvida desde 1920, 1930, tem aí 100 anos de história, pega uma agricultura aí que tem, desde praticamente do início do descobrimento do país, tem 300, 400 anos de história, de forma organizada, talvez uns 250 anos, mas serviços não tem nem 50 anos como setor organizado. Então, no vácuo do atendimento institucional do setor de serviços, a Sebrace nasceu, cresceu e hoje em dia tem essa representatividade, porque as empresas, as instituições, os sindicatos, as federações enxergam na Sebrace uma forma organizada de representatividade institucional. Agora, queria que você me disse esses números enormes
Você falou que são mais de 1 milhão de CNPJs ligados à Sebrae. Isso. São mais de 10 milhões de colaboradores, então, ligados a esse 1 milhão. E que você está falando que quase 25% da economia, então, está ligada à Sebrae. 25%, na verdade, das carteiras de trabalho, das CLTs do país, da Brasil. Carteira de Trabalho assinada. Essas entidades todas estão ligadas à Sebrae. Essas entidades todas estão ligadas. Não existe nenhum vínculo sindical, não existe nenhum tipo de subordinação, hierarquia, que é o que eu falei no início, que é a coisa legal. Eles espontaneamente, por associativismo, por identificar a representatividade, o trabalho que a Sebrae tem feito, e eu vou citar aí alguns exemplos. A Sebrae foi fundamental na lei de terceirização, que regulamentou em 2017, deu bastante pitacos na reforma trabalhista, que deu também... Lá em 17. Também em 17, essas duas legislações são de 2017, que permitiu... Imagina, no período de pandemia, se na reforma trabalhista não existisse a regulamentação do trabalho remoto, como foi feito na reforma trabalhista. Parece que estava adivinhando que ia acontecer um problema mundial na magnitude de uma pandemia, que praticamente todo mundo trabalhou, ou não trabalhou, ou trabalhou de forma remota. E a reforma regulamentou esse tipo de coisa. Então foi fundamental. Atualmente, na reforma tributária, nós também conseguimos alguns tipos de compensação que não era permitido pelo desenho atual, que beneficia o setor de serviços também, né? Apesar de a Sebrae ter sido muito contra essa reforma tributária, porque a conta vem para o setor de serviços, né? Hoje mesmo tive um evento aí na Associação Comercial, que tive a honra de ser convidado lá, levei algumas entidades associadas à Sebrae e vimos aí a regulamentação sobre a renda. Novamente vem uma supertributação em cima do setor de serviços. Foi discutido por especialistas o quanto esse IVA vai ser oneroso em cima do setor de serviços. Vamos ter o maior IVA do mundo, né? E agora estamos batalhando pela reforma administrativa, porque o Estado tem que enxugar. O Estado não pode ser do tamanho que está, com o gasto que tem, eventualmente com alguns setores privilegiados, com super salários, em alguns locais estatais sem cabimento, né? Um correio dando prejuízo que está dando. Então, a gente precisa de gestão, e um Estado menor, o Estado tem que ser enxuto e eficiente, e não um paquidérmico gigante. A Sebrae, a gente percebe que onde a iniciativa privada atua, o serviço é feito de menor qualidade. Vide, por exemplo, as estradas de São Paulo, que são as melhores estradas do país, padrão europeu. Tudo bem, são caras, são pedagiadas, sim, é verdade. Mas, em compensação, nós temos retorno. Diferente do excesso de carga tributária que nós temos, nós pagamos 33% sobre o faturamento do PIB, praticamente 1/3 do que a gente ganha, a gente dá para o sócio-governo, e o governo não dá nada em troca, não dá nem o básico, nem uma educação que preste em troca, não dá uma segurança pública que presta em troca, não dá uma saúde pública que presta em troca, e nós pagamos esse absurdo de impostos. Padrão norte da Europa, Finlândia, Dinamarca, Suécia, que tem uma carga até um pouco maior. Lá, acho que enquanto aqui está 32, 33, lá é 36, 37, um pouquinho maior, mas em compensação os caras têm tudo em troca. O Estado provê tudo, mas é um Estado rico, antigo, com várias empresas riquíssimas, né? E então foi em cima desse vácuo de representatividade que a Sebrae cresceu, e apresentando esses resultados que eu estou mencionando, alguns exemplos, principalmente na esfera legislativa, que tem feito toda a diferença positiva na representatividade da defesa dos interesses do setor de serviços. Então, o objetivo da Sebrae principal é proteger o setor de serviços em todas as suas demandas. Exatamente. Esse é o principal objetivo. Esse é o principal. Representar o setor de serviços e evitar que nós sejamos a galinha, a bola da vez sempre, né? Porque até pouco tempo atrás,
retornando um pouquinho a tributária, os impostos que sempre... Quando se falava em reforma tributária, por exemplo, a primeira vez que a Sebrae entrou na briga da reforma tributária foi em 2015, há 10 anos atrás, quando o então secretário da Receita Federal, o Jorge Rachid, tentou fazer uma unificação de PIS e COFINS. Por que PIS e COFINS? Primeiro porque eles não são impostos, eles conseguem ser mudados na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, por uma minoria não tão qualificada como exige uma demanda de uma mudança de tributos. E são altamente arrecadatórios. E o grosso da arrecadação de PIS e COFINS vem em cima do setor de serviços. Então nós começamos lá, percebendo que nós éramos a bola da vez, já há 10 anos atrás, já começamos a intervir, conseguimos segurar essa unificação do PIS e COFINS. Aí em 2018 foi o primeiro contato que nós tivemos com o Bernardo Api, que é o mentor intelectual da atual reforma tributária. E nós percebemos que era uma reforma tributária feita sob encomenda para o setor industrial. Nada contra a indústria. Eu sou fã da indústria nacional, acho que tem que crescer. E, inclusive, a indústria movimenta também o setor de serviços também, uma é linkada no outro. Mas o que nós percebemos é que houve um certo beneficiamento da indústria jogando a conta mais uma vez para o setor de serviços. Aí nós começamos a ponderar várias coisas desde 2018 e conseguimos aí, através dessas ponderações, postergar essa reforma que veio e foi tratorada pelo então presidente da Câmara, o Lira, né, que fez um acordo com o Executivo. E ele conseguiu tratorar. Muito deputado não sabia nem o que estava votando, mas aí, através de jogos políticos, liberação de emenda e tal, foi, e aquilo deu nisso. E hoje nós estamos aí com um monstrengo aí, na fase de regulamentação, né? Com um conselho gestor, um batendo cabeça com outro, estado batendo cabeça com município, grande município batendo cabeça com pequeno município, um órgão que vai ser extremamente poderoso, que vai ter recursos, vai ser mais um feudo criado, mais um poder criado, que é o poder da arrecadação, em prol dessa máquina, um poder arrecadatório, administrativo arrecadatório, vai ser mais um tribunal. O brasileiro adora um tribunal, começaram com os tribunais judiciário, que é essencial, aí vieram os tribunais de conta, que deveriam ser órgãos assistentes do legislativo, mas que atualmente são mais poderosos que o próprio poder legislativo, os tribunais de conta, e estamos criando mais um tribunal com uma estrutura, com uma mega estrutura, paga com o dinheiro do contribuinte. Então o Brasil é assim, tem N setores, um para fiscalizar o outro, todos demandando recursos, imensos recursos financeiros, todos com paradigma no Poder Judiciário, que ganhou muita força, né? Tem muito recurso, né? Então todo mundo faz o desenho, os tribunais de contas seguem o desenho do judiciário, com nomenclatura de ministro, conselheiro e tal, e esse conselho gestor vai terminar com o mesmo desenho. São órgãos, infelizmente, caros, que trazem um retorno não condizente com o gasto que a sociedade é obrigada a arcar. E que não tem paridade em nenhum lugar no mundo civilizado. Eu costumo brincar que o brasileiro está sempre atrás da quadratura da roda. A roda deu certo no mundo inteiro. Não, peraí, no Brasil não dá muito certo. Vamos inventar uma roda sextavada. Então o brasileiro tem essa mania. Por que o asiático vai bem? Por que começou com o japonês, depois foi para o coreano, depois foi para o vietnamita e o último agora a potência que é a China? Porque eles pegam o que está dando certo, estuda, copia e com o tempo acaba fazendo melhor, né? Infelizmente o brasileiro não segue uma coisa que é óbvio, né? E uma frase que eu costumo brincar sempre, né, eu acho que de um dos maiores frasistas brasileiros, que é o Nelson Rodrigues, ele costumava dizer que no Brasil quem pensa o óbvio é gênio. Então é mais ou menos isso. Excelente entendeu? Frase. Nelson Rodrigues, né? Ele tem várias frases muito legais. Essa é a minha preferida dele, porque quase todo dia eu lembro dele,
né? A gente correndo atrás do próprio rabo, tentando inventar a roda, não fazendo coisas que são obviedades, que nem a reforma administrativa agora. É óbvio que você tem que diminuir o tamanho do Estado. Não, o que o governo faz? Ele aumenta tributo. Né? E paga nesse país, quem paga tributo é o assalariado, o CLTista assalariado, que está diminuindo cada vez mais, ninguém mais está querendo um contrato de trabalho sob a forma de CLT, e o empresário que não é amigo do rei. Porque também existem uns nichos do empresariado que são amigos do rei, que tem um monte de benefício e que ou não pagam ou pagam muito pouco imposto. Isenções, né? Isenções, benefícios. Né? Hoje mesmo, eu tive a oportunidade, boa parte da reforma tributária foi desenhada, baseada no benefício fiscal da Zona Franca de Manaus. Então, nós temos um Estado, né, responsável, talvez, não sei o percentual da arrecadação, tudo bem, significativo, acho interessante, mas foi totalmente desenhada, boa parte dela foi desenhada pensando no benefício específico da exceção. E isso acontece no Brasil. Muitas coisas casuísticas, em benefício de grupos, de uma minoria que se sai muito bem, tá certo? E em prol de uma maioria que paga a conta, e a conta vem para a maioria. Então, mesmo antes do jogo começar, que é a reforma tributária, o setor de serviços já sabe, por estimativa, que ele vai pagar essa conta. Com certeza. Já vem pagando, não é de hoje, já vem pagando, óbvio, não paga sozinho. Todos os outros setores pagam tributo também, mas o setor de serviços é o mais sacrificado de todos, tá certo? Existem estudos que falam que não, porque nominalmente o setor de serviços, atualmente, antes da reforma, ele tem uma carga tributária ligeiramente menor, por exemplo, que o de uma indústria. Pouca coisa menor. Só que não leva em consideração a carga salarial. A empregabilidade, que no setor de serviços pesa muito mais. A indústria está cada vez mais automatizada, está cada vez mais mecanizada. Com certeza, é o futuro. Aliás, não é o futuro, é o presente. Não? O presente é a inteligência artificial. Então, mais ainda do que a automação. O presente é a inteligência artificial. E o setor de serviços ainda tem um alto grau de empregabilidade. E contratar no Brasil é muito caro. O Brasil, ele tem 43% de tributo sobre a folha de pagamento. O Chile tem 9%. Por que será que o Chile cresce mais que o Brasil? Né? Por que será que muita empresa brasileira está indo para o Paraguai? Para o Paraguai, exatamente. Instalar, e não é só por causa de energia elétrica. Não é. É também por causa disso, mas é contratação. E contratar nesse país é absurdamente caro. E eu não vejo ninguém com problema de fronteira vindo dos Estados Unidos para o Brasil, vindo da... Não vejo movimentos migratórios. Eu vejo para os Estados Unidos, que não tem... por exemplo, nos Estados Unidos, salvo engano, são 14% de tributação sobre a folha. Chile é 9%, Estados Unidos é 14%. O Brasil é 43%. E não termina, né? Porque com o índice de ações trabalhistas, ela continua esse valor, pois né? Somos campeões mundiais de ações trabalhistas. O Brasil sozinho tem, acho que, 3 ou 4 vezes mais ações trabalhistas do que todo o resto do mundo. Se eu não me engano, tem um número que eu vi há um tempo atrás, que o Brasil tem 96% das ações trabalhistas do mundo. Eu não sei se chega a esse percentual. Mas eu já ouvi que ele representa 3 vezes, já tem estudos que falam que representa 3 vezes todo o resto das ações trabalhistas do mundo. Então, por quê? Será que o brasileiro, o empresário brasileiro é delinquente? Ou será que o movimento estimula a litigância trabalhista? Entendeu? Então, o Brasil é um país extremamente regulamentado e com regulamentações que não trazem benefício para o trabalhador. O trabalhador quer ir para os Estados Unidos, onde o poder de compra é alto. É uma democracia onde o poder de compra é alto. O cara com X dólar, o cara compra 3, 4 vezes mais que o trabalhador brasileiro. Não precisa ir muito. Eu, há menos de 1 ano e 7 meses atrás, eu fui para o Japão, não conheci o Japão. O Japão é mais barato que o Brasil. O Japão, nossa, viajar para o Japão é caro. As coisas no Japão são mais baratas que no Brasil, gente. Você vai para Londres, em Libra,
Você vai comparar reverte em real quanto você pagaria num bom restaurante em Londres e um bom restaurante em São Paulo? O paulistano não se assusta muito não, entendeu? Porque as coisas aqui são absurdamente caras. O Brasil tem um potencial turístico gigantesco. Brasil tem praia, Brasil tem montanha, Brasil tem turismo animal para ir para o Pantanal, tem todos os tipos de. Só não tem um turismo muito avançado em neve, mesmo assim na Santa Catarina. Tá nevando. Ainda não, mas não gira um. Mas tirando, acho que o turismo de neve. Né, de esquiar, acho que até o de frio, as cidades serranas, Gramado, Campos do Jordão, Monte Verde, né? Mas o potencial nosso é ridículo. Por quê? O gringo não vem para o Brasil. Primeiro, porque é muito caro. E segundo, porque não é seguro. Então são os dois grandes problemas que faz o europeu, o americano não vir para o Brasil. A insegurança e o preço. Muito caro. O Brasil é muito... E por que o Brasil é muito caro? Porque o governo é ineficiente e tira a ineficiência dele na alta de tributos. A história do tributo começou... O Brasil tinha uma tributação razoável até o início do governo Fernando Henrique, que era na casa dos 23%. No início do governo Fernando Henrique começou o aumento da carga tributária. Aí aumentou ainda mais ainda nas gestões PT, nas gestões Lula, Dilma, entendeu? Deu uma ligeira caída aí nos outros, uma ligeira, nada muito significativo, e agora está subindo de novo. Por quê? A gente tem que pagar, temos que arrecadar para pagar, para sustentar benefícios como forma de, às vezes, empresarial, benefícios de alguns grupos que recebem altos salários e que não raro se autodenominam, dão esse salário, né? Tem um poder para se autocanetar. Então, nós vivemos um negócio, são obviedades que nós presenciamos e que ninguém... Por exemplo, o atual governo, eu ouvi da ministra Tebet dizendo, nossa, o próximo governo que vier vai ter que fazer um monte de coisa, senão vai quebrar. Ela fala isso como se ela não fizesse parte do governo. Né? Eles estão empurrando a bomba relógio para o próximo governo, seja lá eles, ou seja lá a reeleição do Lula, ou seja lá quem entrar de novo dele. Então empurre, faz o sinal da cruz e vamos ver o que vai dar. Gente, isso é de uma irresponsabilidade, e uma irresponsabilidade até com o próprio ministro da Fazenda, que a gente percebe que ele tem intenção de tentar colocar as coisas em ordem, mas o próprio partido dele, o próprio governo sabota ele diariamente. E às vezes eu tenho pena do ministro Haddad, porque ele tenta acertar, mas não combina com o fogo amigo, derruba ele antes que ele tente acertar. Então, nós estamos vivendo um desgoverno muito grande, muito sério, né? Uma falta de responsabilidade imensa na gestão do público. Por isso que é importante uma reforma administrativa, para enxugar esse governo. Eu me lembro, desculpa te interromper, Imagina. mas você estava me falando da história do imposto e o crescente, foi muito interessante você falar do crescente aumento já do governo Fernando Henrique e depois, posteriormente, do Lula e tal. Eu me lembro do setor de serviços, 2003, se eu não me engano, foi quando teve o aumento do PIS e do COFINS. Né? E estou falando pelo setor de serviços. Naquela época, o PIS e o COFINS juntos era 3,65. E aí falaram o seguinte, olha, nós vamos para 9,25, porém não se preocupem, porque vai ser não cumulatividade. Então você vai poder ter crédito e débito, e no final você vai pagar até menos. Então, foi essa desculpa de ter colocado, né? Só que o setor de serviços tem uma linha de esteira curta e não podia, como até hoje não pode, descontar a folha de pagamento que você falou num outro momento. Ou seja, o setor de serviços de 3,65 subiu para 9,25 e reduziu muito pouco. Quer dizer, alguns números indicam que o setor de serviços, na verdade, paga 8,5% de
de PIS e COFINS. Quer dizer, só para colaborar com o que você falou, eu estou te falando de 2003, se eu tiver certo. Foi 3 ou 4 que isso aconteceu. 3 ou 4 começou E essa houve uma coisa. promessa do governo que na sequência iriam acertar isso daí. Iriam acertar. Estamos esperando 22 anos. 20 do setor de serviços, 22 anos esperando isso. E como eu te falei, sempre em cima do PIS e da COFINS. Mais fácil de mudar e altamente arrecadatório. Né? O Brasil, nós temos 2 setores que são os melhores do mundo, só que em prejuízo da população. Nós temos o sistema financeiro nosso é o mais desenvolvido do mundo, né? Então, infelizmente, é o paraíso dos rentistas, né? Então, o sistema financeiro nosso é eficientíssimo e a nossa Receita Federal é eficientíssima. Então, o brasileiro ele é muito eficiente para dever para banco. O banco estimula bastante, tiver aquelas propagandas lindas de banco. Ai, se endivida que é bom, é mais ou menos isso, entendeu? É que nem as bets, né? Gasta que é maravilhoso, joga que o jogo é legal pra cá, você vai ficar milionário. Tem um que fala, não, por R$1,99 você vai ganhar um barco. O cara chega, você vai ganhar um carro, quer tudo isso por R$1,99? Então, um negócio assim escandaloso, né? Que não existe CONAR, não existe Ministério Público, não tem nada, não tem ninguém que vai em cima desse pessoal. Mas como eu disse, no Brasil quem pensa óbvio é gênio, né? Eu sou um gênio porque eu consigo enxergar isso, né? Eu sou um cara de inteligência mediana, de mediana para baixo. Só que é uma obviedade que isso é escandaloso, que é uma propaganda mentirosa. E não pode ter cassino que gera emprego. Não pode. Cassino não pode. Mas bet, a doida, a Caixa Econômica Federal explorando tudo quanto é tipo. Isso pode. Jogo do bicho não pode. Jogo do bicho não pode. Então é um país hipócrita. Eu diria que o Brasil, se não é o país mais hipócrita do mundo, está com certeza no ranking dos três países mais hipócritas do mundo. Porque é uma obviedade, só não enxerga quem não quer um desvio comportamental, um desvio... O governo pode explorar o jogo. O particular não pode ter cassino, não pode gerar emprego, não pode. Então, o jogo da Caixa Econômica Federal não vicia. Agora, o jogo do cassino vicia. Então, que lógica é essa, meu Deus do céu? Né? São as obviedades que eu costumo falar. Né? E dentro das obviedades na linha de raciocínio que eu ia falar, é o seguinte: você, na economia doméstica, quando você passa por uma necessidade financeira, a primeira coisa que você faz é tirar o pé do acelerador. Vamos ver aonde a gente corta gasto. E a segunda, no paralelo, você tenta aumentar a receita. Vamos ver se eu arrumo outro emprego, deixa eu fazer um bico aqui e lá para trabalhar, para arrecadar mais. Aqui não, aqui é simples. Numa canetada a gente aumenta imposto, como diz a ministra, e vamos ver o que vai dar. Coitado de quem assumir em 2027. Como se ela não tivesse responsabilidade por nada. Ela, para falar um negócio... Ela, primeiro, que não deveria falar um negócio desse. Segundo, para falar um negócio desse, ela tinha que sair do governo. Né? Porque é outra obviedade. Quem está no governo não age dessa forma. Entendeu? Então, realmente, são umas distorções, uns absurdos que nós vemos no dia a dia. E outra, né? É um país muito do discurso. As versões prevalecem muito mais do que os fatos. É um negócio, infelizmente, o Brasil está cada vez mais surreal. Tá parecendo Saramandaia, aquela novela do Dias Gomes lá, baseada no surrealismo, nos exageros. O Brasil tá cada vez virando mais uma Saramandaia. Né? Dias Gomes, se tivesse vivo, estaria dando risada. Fala, olha, tá vendo? Eu escrevi isso há 50 anos atrás. Olha só o que eu escrevi acontecendo. Tá um negócio muito esquisito. Né? Muito esquisito. A Sebrae, você explorou bem que ela defende os interesses de reforma trabalhista, de reforma tributária, de reforma administrativa. Ela fomenta algum desenvolvimento para qualidade, eficiência no setor de serviços? Olha, nós temos muitos parceiros que trabalham com a Sebrae, que desenvolvem produtos, né, na área de software, na área de inteligência, para otimizar
e incrementar a produtividade das empresas, a gestão das empresas. Então, nós fomentamos sempre nos nossos eventos esse tipo de troca de informações, para que o nosso associado tenha acesso a tipos de serviços que tragam benefícios para ele, no sentido de melhor gestão dos serviços administrativos, de mão de obra, ou seja lá qual for. Porque a Sebrae também não trabalha só com mão de obra, mas o grosso da Sebrae, por isso que tem esses números representativos, é o setor de mão de obra intensiva terceirizados. Quer dizer, então vocês vão atrás de parceiros, de empresas que trazem melhoria de eficiência para as empresas do setor de serviços. Exatamente, e com bastante êxito, de resultados positivos. Eu acho que os serviços que o serviço sempre foi um patinho feio da economia. Eu diria que de uns 10 anos para cá, isso está se revertendo. Não só na pujança, como também nas alternativas, nos tipos de soluções. Né? Até porque é um dado interessante, né? Que de serviços imateriais, né? Há 10 anos atrás, né? Foi mencionado isso, eu vi no Instagram, uma pessoa mencionando que há 10 anos atrás as 10 maiores empresas do mundo, 4 eram americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Hoje, das 10 maiores empresas, 9 são americanas, que são as americanas gigantes da parte, são as Meta, os Google, as Big Techs das áreas de informação, da área do conhecimento, da área de inteligência artificial. Então, isso, os serviços, ele tá crescendo e está dando exemplo, principalmente com o paradigma Estados Unidos e China, as duas maiores potências mundiais, e em menor escala o Brasil está acompanhando esse tipo de serviço. Santa Catarina é um estado, é um polo de desenvolvimento tecnológico muito importante. No estado de São Paulo tem alguns municípios que têm também polo de desenvolvimento tecnológico. Então, e principalmente na área do setor de serviços, né? Que é o setor que traz maiores resultados, inclusive para quem quer investir nesse segmento, né? Então, é um universo aí que nós temos, um oceano que nós temos aí para ser explorado, e a Sebrae está aprendendo muito com todas essas novas tecnologias, com todas essas novas ofertas que estão aparecendo no mercado. Eu não sou um homem de tecnologia, mas eu, como semi-analfabeto em tecnologia, já tô ficando alfabetizado já tô começando a aprender a ler e escrever em tecnologia, entendeu? De tanto ver, de tanto vivenciar e de tanto presenciar, até porque é aquela história, não é o futuro, é o presente, né? E quem não se adequar vai ser atropelado. E nesse não se adequar, será atropelado, que vem, eu vou fazer isso para pegar um gancho. Essas parcerias estratégicas da Sebrae é para ajudar o CNPJ empresa, mas também chega lá na ponta, na mão de obra. Claro. Mão de obra no serviço de melhor gestão, de qualidade de trabalho pro trabalhador. Né? Nós temos essa preocupação também, porque nós, como trabalhamos com mão de obra intensiva, quanto mais o trabalhador tiver capacitado, tiver equipamentos corretos, maior a produtividade dele, menor o cansaço, o desgaste dele, físico e mental, e maior índice de satisfação do cliente tomador de serviços. É um círculo vicioso onde a base de tudo é o ser humano. E se a gente não valorizar o ser humano, que é o principal bem que nós temos, a gente não consegue apresentar um produto final, um resultado final condizente. E como é que o setor de serviços está vivendo esse, pelo menos me parece, né, que alguns setores que a gente vai conversando, esse apagão de mão de obra, essa falta de mão de obra? Olha, nós estamos batalhando muito no sentido de qualificação da mão de obra, melhor remuneração, melhor ambiente de serviços, porque o que acontece? Existe uma opção cada vez maior do trabalhador em geral
por trabalhar com uma carga menor, não trabalhar de final de semana. Então, nós apresentamos recursos nesse sentido, até na parte trabalhista, para tentar fazer escalas de trabalho que atendam o não trabalho, por exemplo, de final de semana. Uma das escalas de trabalho que mais tem feito sucesso é a 12 por 36, né? Que a pessoa eventualmente até consegue, por acordo coletivo, ter maiores dias de folga, né? Evitar, por exemplo, locais onde ainda existia uma escala 6 por 1, por exemplo, com um sábado com horário reduzido, mas eventualmente trabalho de sábado, negociar para que não seja feito esse tipo de trabalho. Existe uma preocupação nossa nesse sentido de adequar as necessidades do trabalhador para a realidade do serviço. E está cada vez mais fácil do contratante perceber isso daí. Porque o contratante muitas vezes está optando pela terceirização, até porque ele está num desespero maior ainda. Por estar mais despreparado do que uma empresa especializada em terceirização, o desespero dele é maior ainda na contratação. Então, nós tentamos, por meios tecnológicos e legislativos, convenção coletiva, que foi uma coisa que a reforma trabalhista aumentou os poderes de negociação via CCT, né, trazendo benefícios, premiações. Está sendo muito utilizada a premiação. Por que a premiação? Porque não incide todos os encargos em si. Você melhora de alguma forma a condição de trabalho, a remuneração do trabalhador, sem ter que pagar toda a miríade de carga tributária que tem sobre aqueles 43% que eu falei em cima do trabalho. Então, em cima do salário. Então, nós temos toda uma preocupação em atender e nos adequar às mudanças que vêm acontecendo, entendeu? Eu percebo pela tua fala, então, que não só a Sebrasc, como as empresas de serviço, pelo que eu percebi da tua fala, vocês estão preocupados realmente com a saúde, né, mental e pessoal dos trabalhadores, independente da NR1, que agora vai ser importante. Sim. Vocês já estão preocupados com isso? Sim, porque isso representa aumento de produtividade, né? Melhor qualidade de serviço prestado, né? A gente percebe esse movimento, a gente sente na pele esse tipo de movimentação. Por exemplo, uma auxiliar. Existe também... eu sou 100% favorável a bolsas, a benefício. Só que bolsa tem que ser um meio e não uma finalidade. Bolsa não pode ser encarada como se fosse uma aposentadoria. Ah, eu recebo R$600 de Bolsa Família. Ah, então conto que não pode ser assim. Tem que existir por determinado tempo, mediante uma série de condições, e tem que ter a porta de saída da bolsa. E hoje em dia, cada vez mais, independente, nós já tivemos esse mau uso, tanto com matrizes de esquerda quanto de governos de direita, esse mau uso desse benefício. Não pode ser assim. Tem que existir, sim, a Bolsa, mas não no formato que está sendo dado agora. Então, por exemplo, você pega a base da pirâmide social, uma auxiliar de limpeza, tá? Que quando muito vai conseguir tirar R$1.800, R$2.000 reais. Para que ela vai ganhar R$1.800, R$2.000 reais se ela ganhar R$600 reais de bolsa? Se tiver 3 filhos, ganha mais outros R$400, R$500 reais, ganha R$1.000, R$1.100. Aí vai fazer uma faxina, cobra R$250, R$300 reais. 2 faxinas que ela faz por mês, sem ter chefe enchendo o saco dela, sem ter horário para cumprir. É óbvio, qualquer pessoa opta por fazer isso, entendeu? Como as pessoas... A gente trabalha para viver, não vive para trabalhar, tá certo? Então, nesse sentido, os benefícios, em alguns pontos, têm sido um tiro no pé. Porque está sendo dado assim, aleatório. Tanto que tá sendo um peso cada vez mais significativo no orçamento da União, e o governo atual até tem muito medo de mexer, até porque a base eleitoral deles, e se normatizasse de uma forma realmente lógica a concessão dos benefícios, eu tenho certeza que pelo menos
um terço de quem está recebendo o benefício não deveria estar recebendo esse tipo de benefício. E isso está ligado, então, à falta, o apagão de mão de obra e o pleno emprego. E aí eu vou emendar a pergunta. Não só isso, também isso. Eu vou emendar a pergunta para te falar o seguinte: que o seguro-desemprego, tá, que a gente tem no Brasil. Quer dizer, hoje tem 3 níveis de quantidade de parcelas que recebe pela quantidade de tempo que você ficou trabalhando. Mas vamos pegar a primeira de entrada. Quer dizer, você trabalha 6 meses, tá? Você é demitido e você recebe 3 parcelas. Tá? Então o governo está gastando muito com isso, né, com o seguro-desemprego, bilhões por ano, e está faltando mão de obra. Isso tem que ser revisto? Olha, eu não tenho estudo de base suficiente com relação ao seguro-desemprego. Mas eu diria que mais ou menos da mesma forma que a Bolsa tem que ter um critério maior em relação. Se a gente está no pleno emprego. Exatamente, tem que ter um critério maior em relação a isso. Conforme a variação da economia, até se aumentar o seguro-desemprego e conforme a atuação, como você está falando que estamos em pleno emprego, diminuir. E pleno emprego também mais ou menos, né? Porque é computado o nível de desemprego com quem efetivamente está procurando e descontado todos os milhões de bolsas e BPC. Salvo equívoco meu, são 23 milhões de bolsa e quase 7 milhões de BPC. Então tem quase 30 milhões de pessoas e em cima dessas pessoas, normalmente mais 2 ou 3, multiplicaria, sei lá, a família, pelo menos por 2,5, isso certeza. Daí, entendeu? Então iria para 70, 80 milhões de quase pessoas. Quase metade da população do Brasil. Quase metade da população do Brasil. Então, eu não sei, mas eu ouso dizer que não existe nenhum país do mundo que tenha esse mesmo nível de benefícios. Né? Então, a conta acho que não fecha. Talvez uma Suécia, Dinamarca, que tem 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões de pessoas, países riquíssimos com 5, 6 milhões de pessoas, né? O país que tem metade da população na cidade de São Paulo, né, com empresas, mega empresas, construídas ao longo dos 150, 200 anos, né, com uma base de história. Né, então, eles têm estofo para dividir. Né, como dizia o falecido Delfim Neto, né, para dividir o bolo precisa crescer. Né? Delfim já falava isso. Mas o Delfim é um cara da ditadura, um cara de direita. Não é bem assim. Foi conselheiro do atual presidente Luiz Inácio durante muitos anos também. Então foi um cara transitou por todos os lados. Ou seja, é um cara que sabia o que falava, entendeu? E outra coisa, é uma obviedade, né? Sim. Você vai dividir o que se você não tem para dividir? Perfeito. João Diniz, nós chegamos agora no ponto do podcast que eu faço uma cobrança. E eu cobro um presente. Né? Então, espero que você tenha trazido um bom presente. E o presente que eu vou cobrar para você, qual o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo agora? Olha, o melhor conselho para o empresariado é vontade e perseverança. O empresário brasileiro ele tem que ter, como diz na gíria, sangue no olho. Entendeu? Porque tem que matar um leão todo dia, não pode desanimar, tem que estudar, tem que analisar as possibilidades, conhecer o mercado, conhecer a concorrência. E isso eu daria um conselho como empresário. Né? E um conselho como Sebrae institucional, pensando no Brasil, olhem em quem vocês vão votar, votem bem e acompanhem o mandato de quem vocês votarem. Porque político fica muito triste, entra em depressão profunda quando perde uma eleição. Então ele é muito sensível ao termômetro do eleitorado, da opinião pública. Então o eleitor não sabe a força que tem. Então você tem que votar no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, no senador, no prefeito, no governador, no presidente e, na medida do possível, principalmente com o legislativo que é mais próximo, acompanhar o mandato do cara. Não está satisfeito, abordar o cara e falar, olha, deputado, não gostei disso que você fez, não. Aí o cara, opa, por que você não gostou? Não raro o cara vai ficar preocupado e vai te chamar de canto e vai tentar entender. Fala, opa, não, será que esse é um voto só? Ele já começa a contabilizar a voto. Mas será que não tem mais uns 10 mil pensando como esse daí? Deixa eu entender o que esse cara está falando. Agora, se o eleitor não votar, não acompanhar e não cobrar,
Né? Aí não- Agora, aí o brasileiro costuma encher o peito e falar, eu não gosto de política, mas quem não gosta de política é governado por quem gosta. Exatamente Salvo engano, isso. Platão dizia isso daí, entendeu? Há 2.500 anos atrás ele falava isso. É isso aí. E é mais ou menos isso. Você dá um cheque em branco pro cara fazer o que você quiser da vida. Um cheque em branco, por exemplo, um presidente da República, você pode até morrer. O cara declara guerra, você é obrigado a ir lá, você pode até morrer conforme a procuração que você der pro político. Pode perder teu patrimônio. Isso já aconteceu em passado recente. Muita gente perdeu o patrimônio por causa de decisões desastradas de presidente da República. Exatamente. E é isso aí. Presidente João Batista Diniz, muito obrigado pela presença. Foi um excelente papo, uma explanação enorme e um ensinamento muito grande sobre o setor de serviços. Agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Agradeço você que também nos acompanhou até agora. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br, onde está uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.